Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Essa é a lição favorita de muitas pessoas, ou talvez a menos não favorita. Como eu disse na lição anterior, a vida de todos se desenvolveu como uma defesa contra a dor da vitimação na infância, que a nossa sociedade considera sacrossanta. Portanto, levar essa lição a sério enfraquece a existência física e psicológica de todos. Se você não é vítima do mundo que vê, então não precisa de quaisquer defesas. Imagine sua vida sem defesas. Na psicologia tradicional, se você é sem defesas, é visto como psicótico, o que é verdadeiro do ponto de vista do mundo. Ser identificado com o amor de Deus é realmente uma forma de psicose, como o mundo vê, porque vai contra tudo o que é julgado como realidade, começando com o altruísmo sobrenatural que é o nosso ser. Portanto, se a afirmação, abre aspas, eu não sou vítima do mundo que vejo, fecha aspas, é verdadeira, sua vida é uma mentira, sem sentido e sem propósito, o que tem sido o tema principal dessas primeiras lições. Você, portanto, pode entender por que um curso em milagres precisa engendrar ansiedade e por que você sempre teria que atacá-lo de uma forma ou de outra, ou atacar aqueles que o representam para você. Esses ensinamentos minam tudo aquilo em que você acredita sobre si mesmo, crenças que têm dado significado à sua vida. Jesus, a ideia de hoje é a introdução para a tua declaração de liberação. Mais uma vez, a ideia deve ser aplicada tanto ao mundo que vês fora, como ao mundo que vês dentro de ti. Ao aplicar a ideia, usaremos uma forma de prática que será cada vez mais usada, com algumas mudanças que serão indicadas. Ken Wapnick. Obviamente, isso não é liberação como o mundo a vê. É uma declaração de liberação do seu ego, da prisão da sua vida de culpa e projeção. As próximas poucas linhas descrevem uma nova forma de exercício, abarcando tanto a meditação mais sustentada sobre a ideia do dia, quanto as frequentes aplicações através do dia todo, que vão caracterizar nossa experiência diária com o livro de exercícios. Sem essas aplicações frequentes, o trabalho poderia simplesmente se desviar para a mera prática intelectual. Jesus está nos pedindo para cultivarmos a disciplina de nos tornarmos cada vez mais vigilantes contra a tentação do nosso ego sobre pensamentos de ataques ilusórios, para que possamos trazê-los à presença repleta de verdade do Espírito Santo em nossas mentes. O processo que estamos vindo a reconhecer como perdão. Jesus, em geral, a forma inclui dois aspectos, um no qual aplicas a ideia de modo mais contínuo e outro que consiste em frequentes aplicações da ideia ao longo do dia. Ken Wapnick. Quando lermos a lição 95, devemos ver uma discussão sobre a necessidade de perdoarmos a nós mesmos
por nos esquecermos dos exercícios através de todo o dia. É importante reconhecer nossa resistência. De outra forma, seria impossível liberá-la e irmos além das defesas para a verdade do amor de Deus. Jesus. 2 períodos de prática mais longos com a ideia para o dia de hoje são necessários. Um pela manhã e um à noite. São recomendados de 3 a 5 minutos para cada um. Durante esse tempo, olha ao teu redor lentamente, enquanto repetes a ideia 2 ou 3 vezes. Em seguida, fecha os olhos e aplica a mesma ideia ao teu mundo interior. Escaparás de ambos ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior. Ken Wapnick. Aqui, novamente, Jesus está deixando claro que o interior e o exterior são um e o mesmo. Os exercícios, então, têm a ver com aplicar a ideia tanto ao que você percebe como fora de você, quanto ao que percebe como dentro da sua própria mente. Nós continuamos a ser lembrados de que o interno é a causa do externo. Esse tema de causa e efeito adquire mais e mais significado conforme o ensino prossegue e nossa compreensão se aprofunda. Ken Wapnick. Se, ao contrário do que Jesus vem dizendo, acreditarmos que a maneira com que nos sentimos é um resultado da maneira com que as pessoas nos trataram, estaremos dizendo que a causa está fora de nós. O externo é a verdadeira causa do interno. Essa abordagem nos torna absolutamente desamparados nesse mundo, porque, ainda que possamos ter a ilusão de estarmos sendo capazes de controlar algumas coisas, existe muito pouco que possamos fazer para controlar tudo no mundo que nos afete. Afinal, nossos corpos foram feitos para ser frágeis e vulneráveis, e realmente são. Se, por outro lado, nós invertermos isso e vermos que a causa está dentro, não importará o que acontecer do lado de fora, porque agora estaremos no controle do que sentimos, nossas reações aos acontecimentos externos. Nós aprendemos que o que sentimos e vivenciamos vem de uma escolha que fizemos. Bem mais para frente, no livro de exercícios, Jesus diz que estamos no controle do universo. Como já falamos, se nós escolhermos o ego como nosso professor, vamos perceber e vivenciar o mundo de uma forma. Se escolhermos Jesus como nosso professor, nós o perceberemos e vivenciaremos de outra. Nós, portanto, somos os determinantes em nossas experiências. Essa é a importância dessa lição, uma importância que não deve ser subestimada, uma vez que contém o cerne dos ensinamentos de Jesus em Um Curso em Milagres. Jesus. Ao examinares o teu mundo interior, meramente deixes que quaisquer pensamentos que passem pela tua mente venham à tua consciência. Cada um deve ser considerado por um momento e em seguida substituído pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Observa-os ir e vir com a maior imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum em particular, mas tenta deixar a corrente passar de forma regular e calma, sem qualquer investimento especial da tua parte. Enquanto estiveres sentado e observando calmamente os teus pensamentos, repete a ideia de hoje para ti mesmo,
sempre que quiseres, mas sem nenhuma sensação de pressa. Ken Wapnick. Isso é similar a muitos exercícios budistas de treinamento mental. A ideia é meramente observar os pensamentos na sua mente. Se você os estiver observando, quem é o você que está observando? Essa é a chave. Você vai acabar percebendo que o você que está observando os pensamentos na sua mente, assim como observando suas percepções externas, é o tomador de decisões, a parte da sua mente que escolhe entre o ego e o Espírito Santo, as ilusões e a verdade. Não é o você que você normalmente pensa, porque alguns dos pensamentos que você estará observando serão pensamentos sobre você mesmo. Jesus, portanto, está iniciando o processo de nos treinar para nos dissociarmos, no sentido positivo da palavra, da identificação do ego que nós tornamos real. Se eu observar meus pensamentos, e o que estou observando é o meu ego em ação, quer seja de forma positiva ou negativa, o eu que observa não é o eu que penso ser. É, novamente, o tomador de decisões. Jesus. Além disso, repete a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível ao longo do dia. Lembra-te que estás fazendo uma declaração de independência em nome da tua própria liberdade. E na tua liberdade está a liberdade do mundo. Ken Wapnick. Nós vemos aqui novamente a instrução sobre as repetições frequentes, confiantemente levando as aplicações frequentes da sabedoria das lições para nos ajudar a trazer nossas tolas ilusões à sábia verdade mantida para nós, em nossas mentes pelo Espírito Santo. Em minha liberdade, abre aspas, está a liberdade do mundo, fecha aspas, porque o mundo é parte de mim. Eu inventei esse mundo, que é um produto dos meus pensamentos. Se eles mudarem, meu mundo tem que mudar. Jesus não está falando da liberação do mundo, ou de nos libertarmos do seu sofrimento. Nem ele quer dizer fazer nada com o mundo que está do lado de fora. Ele está falando apenas da nossa percepção do mundo, o único mundo que realmente existe. A linguagem de Um Curso em Milagres, especialmente no livro de exercícios, iria sugerir fortemente que Jesus realmente está falando sobre salvar o mundo externo. Cristãos sempre falaram dessa forma. Primeiro foi Jesus que ia ser o Salvador do mundo, e agora nós, como seus discípulos, vamos salvá-lo também. No curso, Jesus usa os mesmos termos que têm sido usados no cristianismo tradicional, mas dá a eles um significado totalmente diferente. Por exemplo, a lição 186 é intitulada, abre aspas, a salvação do mundo depende de mim, fecha aspas. É apenas o meu mundo que tem que ser salvo. Ao mudar minha mente e me libertar da tirania do ego, o mundo que eu percebo e experiencio será salvo também. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre nada externo. Deve ser notado aqui, embora devamos voltar a esse ponto importante depois, que isso não deve ser usado como uma desculpa para não fazermos nada no mundo. Ao invés disso, somos solicitados a sermos passivos diante do ego, mas bem ativos com o Espírito Santo,
cujo amor automaticamente guia nossos pensamentos, palavras e ações. Ken Wapnick. É por isso que essas passagens precisam ser lidas muito cuidadosamente e devem ser mantidas no contexto do que Jesus está ensinando. Se não há mundo externo, como poderia haver um mundo que precise ser salvo? É quando os estudantes do Um Curso em Milagres querem tornar seus egos reais que eles usam sentenças fora de contexto, sem compreenderem seus antecedentes metafísicos, e então fazem com que o curso pareça dizer o oposto exato do que realmente está dizendo. A próxima lição torna esse ponto ainda mais claro, mas antes de continuarmos, o parágrafo final dessa lição nos encoraja a começar a fazer as, entre aspas, frequentes aplicações que Jesus mencionou perto do início da lição. Mais uma vez, sem essas aplicações, o livro de exercícios não terá sucesso em seu propósito. Mais uma coisa antes de irmos para o final da lição. Perceba a referência explícita acima à Declaração Americana de Independência. Os estudantes podem se lembrar de uma referência similar no texto. A mensagem cujo eco está nesse parágrafo final. Jesus diz: a ideia para o dia de hoje também é particularmente útil como resposta para qualquer forma de tentação que possa surgir. É uma declaração de que não cederás a ela, pondo a ti mesmo em cativeiro. Ken Wapnick. No final do texto, Jesus descreve a tentação como acreditar que somos um corpo, vitimado por forças além do nosso controle. Jesus diz: a tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. Texto, capítulo 31. Ken Wapnick. Escolher o Espírito Santo e seu sistema de pensamento muda nossa identificação do corpo para a mente, que é a causa de tudo o que o corpo faz e sente. Portanto, somos libertados finalmente da tirania do ego.